Eu vou me aposentar com 74 anos. Olá, eu sou João Rafael e eu moro no país com a idade mínima de aposentadoria mais alta do mundo. Hoje eu falo isso morando na Dinamarca, mas num futuro não tão distante, pode ser você morando no Brasil. Alguns meses atrás, viralizou a notícia de que a Dinamarca tinha virado o país com a idade mínima para se aposentar mais alta do mundo, com 70 anos, renovando o debate sobre a sustentabilidade dos sistemas de previdência social ao redor do mundo. O que não te contaram, e eu vou te contar, é como o sistema funciona aqui, como nós chegamos a esse ponto e o que isso tem a ver com o Brasil. A primeira coisa que você tem que saber é que a Dinamarca já conta com um sistema de previdência social altamente sustentável. De acordo com o índice Mercer CFA, que analisa a qualidade dos sistemas de previdência social de 48 países, a Dinamarca anualmente está entre os top 3 devido à sustentabilidade financeira de longo prazo do sistema, à integridade do sistema e também à equidade das aposentadorias entre as faixas de renda. O Brasil, nesse mesmo índice, está na posição 33 de 48. Aqui, o sistema é composto de uma previdência pública, tipo o INSS do Brasil, onde os trabalhadores vão pagando com os impostos e os impostos financiam as aposentadorias dos aposentados, e um grande sistema ocupacional que abarca quase toda a força de trabalho dinamarquesa, que é mais ou menos similar ao sistema de previdência complementar que tem no Brasil. Só que diferente do Brasil, esse sistema consegue abarcar quase toda a população porque os dinamarqueses são muito sindicalizados. Quase 70% da força de trabalho dinamarquesa é sindicalizada. Isso permite que sejam incluídos em acordos coletivos a inclusão de contribuição para fundos ocupacionais. E esses fundos ocupacionais fazem uma grande diferença para as contas do governo. Porque não só as aposentadorias que os aposentados recebem por esses fundos são taxadas, mas também os lucros desses fundos de pensão. E esses fundos de pensão hoje eles são gigantescos. Estima-se que hoje os fundos ocupacionais dinamarqueses tenham em ativos 200% do PIB dinamarquês, né? Ou seja, só de ativos esses fundos têm 2 vezes o que a Dinamarca produz por ano. E isso também contribui para que a Dinamarca seja hoje um credor na sua conta corrente. Quer dizer, enquanto entre os anos 60 até os anos 80 a Dinamarca era um país que não conseguia arrecadar sozinha dinheiro suficiente para os seus gastos e investimentos, ela tinha que tomar dinheiro de fora, hoje em dia a Dinamarca financia o resto do mundo graças aos investimentos dos seus fundos de pensão. Mas agora você deve estar pensando, ué, se o sistema funciona tão bem assim, por que então teve essa mudança? Na verdade, essa mudança não foi nenhuma surpresa. Ela já fazia parte de um acordo que foi feito lá em 2006, ou seja, quase 20 anos atrás. E na época, a idade de previdência era 65 anos, e eles acordaram aumentar a idade mínima de aposentadoria conforme a expectativa de vida dinamarquesa fosse aumentando. Quer dizer, o que eles fizeram foi, a cada 5 anos, faria-se uma revisão, veria-se qual é a expectativa de vida dinamarquesa, e aí eles aumentariam em até 1 ano a idade mínima de aposentadoria. E essa nova idade entraria 15 anos depois dela ser votada. Ou seja, esse ano foi votada para 70, então daqui a 15 anos, em 2040, é que ela vai passar a valer. Ela não vai passar a valer a partir de amanhã. Mas por que então foi feito esse acordo? Não foi por causa da sustentabilidade da Previdência Social, mas sim porque, na época, estimava-se que a força de trabalho iria se reduzir em até 1/6 em 2040 se nada fosse feito. Quer dizer, ou seja, de 2006 para 2040, a Dinamarca teria 15% a menos de pessoas trabalhando se não fosse feito nada, se o sistema continuasse igual. E o modo que eles encontraram para solucionar isso da forma mais fácil era aumentando progressivamente a idade de aposentadoria, porque se estimava-se com maior expectativa de vida, você poderia trabalhar mais e trabalhando mais você estaria no mercado de trabalho, então você não teria alguns problemas que a falta de força de trabalho causa, que é a inflação. Porque muitas vezes quando as empresas precisam produzir, mas não conseguem achar gente que produza, elas aumentam o preço e tudo fica mais caro. E esse é o ponto que eu queria chegar. Esse aumento da idade de aposentadoria é, na verdade, um reflexo dessa falta de força de trabalho.
e que é um sintoma de uma queda na taxa de fertilidade que ocorre em vários países da Europa. Inclusive a Dinamarca tem até uma taxa um pouco mais alta do que a maioria dos outros países. E durante muito tempo, após o fim do bloco comunista e a entrada desses países na União Europeia, parte dessa demanda por trabalho foi suprida por países do leste europeu, já que tinha livre circulação de pessoas, e os salários aqui na Dinamarca e nos países nórdicos eram mais atraentes do que os salários lá. Mas aí então você deve estar pensando, por que eles não continuam trazendo só mais gente do leste europeu ou mais gente de outros países? Bem, primeiro, do leste europeu não dá mais para trazer gente, porque todo mundo que podia vir já veio. A população desses países já vem caindo há muito tempo devido à alta emigração de pessoas para a Alemanha, para a Dinamarca, para a Suécia, para vir trabalhar aqui em fábricas ou em serviços de baixa qualificação. E também lá com o tempo as condições de vida melhoraram muito. Então não há mais tanta necessidade assim para as pessoas que moram lá de emigrar para um país ocidental ou nórdico para conseguir uma vida melhor. Bem, dito isso, você deve estar pensando, o que isso tem a ver com o Brasil? O que esses problemas na Dinamarca, na Europa, têm a ver com a gente? Bem, como vocês sabem, o Brasil ele não tem as melhores finanças públicas do mundo. E ele enfrenta os mesmos problemas que outros países com relação à previdência social. Quer dizer, uma população ficando cada vez mais velha e uma proporção menor da população na idade de trabalho para financiar os aposentados. Só que o Brasil conta com alguns agravamentos a esse problema. Primeiro, que ele não tem a mesma capacidade de financiar o sistema através das pensões ocupacionais, que nem se tem na Dinamarca ou outros países da Europa. Mas também ele conta com uma grande população que está emigrando, quer dizer, mais brasileiros indo morar fora. Segundo o Itamaraty, já são mais de 4,5 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil. E esse número só se espera que aumente ao longo dos anos. É uma população principalmente de jovens que, não vendo perspectiva no próprio país, decidem emigrar. Isso não só é uma coisa muito triste, como também é um grande problema para o próprio país, que está perdendo pessoas, não tem gente contribuindo no sistema e, ainda mais, não se faz nenhuma discussão sobre isso. Quer dizer, se o Brasil não criar meios de criar bons empregos, resolver os problemas de qualidade de vida, como segurança, moradia, e até criar incentivos para trazer as pessoas que já estão fora do Brasil de volta, é muito possível que daqui a um futuro não tão distante, o Brasil seja o país com a maior idade de aposentadoria do mundo.